Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o DBSCAN, né? E segundo o padrão, vamos lá para as noções básicas desse algoritmo, né? Para quem não sabe, ele é um algoritmo que resolve problemas de agrupamento, então eu não quero prever uma variável discreta nem uma variável contínua, eu quero basicamente jogar meus dados no espaço e agrupar coisas semelhantes, né? E para fazer esse agrupamento, ele usa o conceito de densidade, na toa que o D ali do primeiro nome dele é de densidade, né? Algoritmo baseado em densidade espacial. E aí para as suas principais características, né? Ele é um algoritmo muito simples, então o conceito por trás é tranquilo da gente entender. E ele também tem uma maneira muito legal de que ele não é afetado por pontos extremos, né? Os nossos outliers, né? Quando a gente vê alguns outros algoritmos, eles são afetados muito por outliers. Então a gente tem que fazer uma investigação, tirar outliers, mas aqui a gente não precisa. E aí o conceito básico dele é classificar pontos de três formas. Ou um ponto é um ponto central, ou ele é um ponto de borda, ou ele é um ruído. E no conceito de ruído é onde ele está tirando ali os outliers. Só que um grande problema dele é que você precisa conhecer muito bem como é que é a escala dos seus dados, porque conhecendo a escala dos seus dados você vai poder setar aí esses parâmetros, esses dois parâmetros que são de suma importância, né? E aí, vamos para o processo de treinamento. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou definir esses meus dois parâmetros. Um é o raio e o outro é o número de pontos. Tá? Então, o que é o raio e o que é o número de pontos? O raio é o seguinte, eu vou definir aqui uma região, uma distância máxima perto de mim que define um raio, e vou verificar se dentro daquele raio eu vou ter pelo menos esse número de pontos ali dentro. É meio que como se eu fosse um submarino, estivesse dentro do mar, e eu estivesse soltando meu sonar ali ao meu redor, e eu precisasse receber pelo menos algumas respostas. E a ideia é o seguinte, se ao meu redor tem uma galerinha considerável, eu falo que eu sou um nó central, né? E aí vem essa parte de definir quem é ponto central e quem não é. E aí uma vez que você já fez isso para todo mundo, você rodou esse radar aí para todo mundo, você vai classificar os pontos que não foram classificados como pontos centrais. É isso, a ideia basicamente é essa. Porque aí, se o ponto não é central, ou ele é ponto de borda, ou ele é ruído. Tá? E aí, a gente vai precisar definir um radar, um raio, né? E o raio é justamente isso que define aqui esse círculo aqui, que eu vou checar quem está dentro desse círculo. E o número mínimo de pontos é o condicional, né? Vamos supor que eu esteja considerando 3 pontos. Eu vou verificar se dentro desse raio eu tenho 3 pontos. Óbvio que eu considero o ponto que eu estou fazendo essa checagem aqui, né? Então aqui nesse caso eu considero que G está numa região densa. Por quê? Dentro desse raio, desse radar dele, eu tenho 3 pontos, dado que meu número mínimo de pontos é 3. Essa é a ideia. E aí como é que eu faço isso aqui para todo mundo? Eu vou verificando um a um e vou vendo se esse cara está ou não numa região densa. Vamos supor, primeiro aqui para o A. Pô, o A, ao redor dele, tem o B e tem o C, estão dentro da área. E o que soma aqui dentro dessa área, eu tenho 3 pontos. Como o número mínimo de pontos é 3, eu estou ok com o condicional. Então eu falo assim, pô, A é um nó de centro, né? E aí eu vou fazer para o B, por exemplo. Ó, o B só tem o A. Então tem B e A dentro da região, certo? Só que o número mínimo de pontos é 3. Então nesse caso, eu não vou concluir nada sobre B. Vou deixar ele aqui em verdinho, tipo, como assim? Ah, depois eu vejo o que é B. Aí eu vou fazendo isso para todo mundo. C, por exemplo. C tem D e A dentro da região. 3 caras, ou seja, é um nó central. Aí eu vou fazer para o D. Ó, o D tem o C e tem o F. Também é nó central. Aí eu vou para o E. Ó, o E não tem ninguém. Aí, pronto. Já coloco ele como vou decidir depois quem é esse cara. Aí o F. Também não sei. Ele só tem o D, né, perto dele. Então eu também vou decidir sobre ele depois. Eu vou fazendo isso para todo mundo. Faço para o G, faço para o H e assim por diante. Tá? Aí você vê, nossa, os outros pontos pareciam estar muito perto, mas também foram colocados em stand-by para a gente decidir depois. Né? Por isso que é muito importante a definição aí dos nossos parâmetros de raio e número mínimo de pontos, que ele pode mudar drasticamente de acordo com esses parâmetros.
Aí nesse caso, chega um momento que eu vou ter que falar assim, olha, quem é nó central eu já sei, mas e quem é borda e quem é nó ruído? Para o nó ser considerado um nó de borda, ele tem que estar conectado com um, um ponto que seja central. Então aqui no caso, quando a gente for olhar, só tem dois pontos que quando a gente verificou eram ligados a nós centrais, que é o B e o F, tá? E o resto tudo vai virar ruído. Então eu falo que isso aqui é o meu cluster, tá? Aí agora só para a gente dar uma olhada como é que o resultado muda drasticamente conforme a gente muda, tá? Aqui no exemplo, visualmente, eu só aumentei um pouquinho aqui o raio, né? E aumentei um pouco essa região aqui, né? E aí se a gente for passando aqui um a um, ó, o A é central, o B não é central. E eu faço isso para todo mundo, olha como é que mudou. Todos aqueles outros pontos que eu tinha colocado como ruído, agora fazem parte do grupo, certo? Com exceto o ponto E, né? O ponto E nem aumentando o raio eu consegui salvar ele, dado que ele estava muito distante. E o ponto N, que ele estava mais ou menos aqui, em cima, né? E aí o ponto B continua sendo aquele ponto de borda, né? Só que aí a gente tem uma questão, né? Esse algoritmo, ele não é determinístico. O que eu estou querendo dizer com isso? Dependendo de cada rodada que você faz nele, ele pode dar resultados diferentes, até para os mesmos parâmetros de entrada, né? Por quê? Vamos supor esse seguinte caso aqui que eu vou exemplificar, tá? Eu tenho esse seguinte caso em que eu tinha aqui os caras extremamente conectados, eu falei, olha, isso aqui é um grupo, isso aqui à direita também é um grupo. Só que eu tenho um ponto B que ele ficou como ponto de borda. Só que ele é borda tanto de um grupo à esquerda quanto do grupo à direita. E aí eu tenho que tenho que usar um critério de desempate aqui, tá? E aí muitas vezes eu uso um critério de desempate aleatório. Aí eu coloco o B acoplado a esses caras da esquerda e não os caras da direita, por exemplo. Mas tenho outras condições. Eu posso, vou falar para ele se associar ao maior grupo. Vou falar para ele se associar ao menor grupo. Qual o grupo que ele tem a maioria das conexões, por exemplo. Se o número mínimo de pontos fosse maior, por exemplo, fosse 4, eu tivesse duas conexões aqui para esse grupo da esquerda, por exemplo, falar, vou jogar ele para a esquerda, porque ele está mais conectado aos grupos da esquerda do que da direita, por exemplo. E assim por diante, tá? O bom aqui desse algoritmo é que ele consegue identificar clusters de qualquer formato, tá? Por exemplo, quando a gente fala do Camélias, né, o Caminhos, cara, o Caminhos ele não consegue pegar alguns formatos de grupo, né? Não consegue de jeito nenhum, tá? E aí, qual é a saída desse nosso algoritmo? Por fim, aí, o que ele vai me dizer? Ele vai me dizer quem faz parte de cada cluster, né? Falar, ó, você está no 1, você está no 2, você está no 3. E geralmente, quem é ruído, ele mapeia para um valor, tipo um -1 da vida, né? Então eu sei quem faz parte de cada cluster e eu também sei quem é ruído. Beleza? Bem intuitivo aqui, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.